A graça e a paz de Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Propósitos de Oração, o canal que conecta você com Deus. Nós estamos num propósito de 40 dias de oração, chamado A Porta que Deus Abre, Ninguém Pode Fechar. E como você pode ver, hoje é o dia 24 de 40, e nesse dia 24 nós vamos falar sobre a porta da persistência. Nós muitas vezes queremos desistir dos nossos projetos. Muitas vezes você começou alguma coisa ou você muitas vezes começa muitas coisas e muitas das vezes você não termina essa coisa que você começou. Pode ser uma faculdade, pode ser uma empresa, pode ser a busca pelo emagrecimento, pode ser um hábito de se alimentar melhor, de deixar o açúcar, de praticar caminhada todos os dias, pode ser de ler a palavra todos os dias e nada daquilo que você deseja conquistar na sua vida e que tenha valor duradouro vai chegar na sua vida se você não for persistente. Nós lemos aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 18, nos versículos 43 e 44, que Elias estava sendo o profeta de Deus em Israel. E Deus disse para ele, depois de 3 anos e meio, sem que houvesse chuva, e depois que ele fez um sacrifício para Deus, Deus disse para ele que haveria chuva. Mas, para que a chuva viesse, era necessário aguardar. Então, o profeta Elias, quando recebeu a ordem de Deus de que a chuva viria, disse para o seu servo, que se chamava Geazi, para que ele fosse até a montanha e verificasse se havia nuvens, pois Deus havia dito para ele, vai chover. E todos nós sabemos que quando vai chover, o sinal principal é de que começam a se formar as nuvens. E ele disse ao seu servo, vamos ler agora na tela, e disse ao seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes. Versículo 44, e sucedeu que, a 7ª vez, disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. Nós vemos nessa leitura que o profeta Elias disse para Geazi, sobe lá na montanha, dá uma olhada para o lado do mar e vê se tem algum sinal de que vai chover, porque Deus falou que vai chover. Ele subiu e ele não viu nada. Então o profeta disse, volta lá 7 vezes. Nós vemos que ele foi uma vez, não viu nada, ele foi a 2ª vez, não viu nada, foi a 3ª e a mesma coisa, e ele teve que ir 7 vezes. Agora, veja que ele tinha que subir uma montanha, e o profeta disse que ele precisava fazer esse exercício, essa tarefa. Ele descia da montanha, depois ele subia novamente, e quando ele subiu pela 7ª vez, ele viu uma pequena nuvem que tinha o tamanho da mão de um homem. Veja que, ainda assim, a chuva não tinha chegado. Mas a persistência dele de ir 7 vezes até aquele lugar fez com que ele pudesse pelo menos perceber uma nuvem. Assim acontece com a nossa vida em todas as áreas. Você pensa que alguém tem uma comunhão com Deus do dia para a noite? A comunhão com Deus, ela é construída diariamente. Aqueles que têm comunhão com Deus sabem qual foi o preço que pagaram
ao longo de anos da sua vida se dedicando, fugindo do pecado todos os dias. Muitas pessoas pensam, eu não consigo largar a pornografia, por exemplo. Mas, se você for persistente e todos os dias, quando você acordar e disser, hoje eu vou colocar 1 hora de leitura, e se você não consegue ler durante 1 hora, você pode dizer, eu vou fazer a leitura da Bíblia por um período de apenas 5 minutos. Eu vou ler apenas 4 a 5 versículos. Eu vou ler um salmo que seja alguns versículos dos salmos. Você não precisa ler o salmo inteiro, mas você lê 4, 5 versículos e medita naqueles versículos. E aí você fala, depois eu vou conversar com Deus. Sente-se numa mesa, sente-se no seu sofá, sente-se ao lado da sua cama e comece a conversar com Deus. Comece a dizer, Deus, eu hoje estou com este e este problema. Converse com Deus como se você estivesse conversando com o seu melhor amigo. Fale aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você quer fazer e então peça que ele lhe responda o que fazer. Fazendo esse exercício durante 5, 10 dias, você verá que depois de você fazer a sua oração, fique em silêncio e espere. Virá no seu pensamento, subirá no seu coração. Faça isso. E essa voz suave, muito suave, corresponde à forma como Deus fala conosco. E ele fala pouco e de maneira profunda. Ele fala, faça isso. Ou ele fala, não espere. Ou ele fala, não faça, não será bom. São frases assim que Deus fala para que você saiba qual é a vontade dele. Esta é apenas a parte espiritual. Depois da parte espiritual, quando você lê a palavra durante 5 minutos e depois você escolhe um lugar na sua casa, escolha um lugar na sua casa. É muito importante que você escolha um lugar onde você sempre vai fazer isso. Eu, na minha organização, já fiz orações em vários lugares da minha casa. Teve um propósito que eu fiz e que eu fiquei orando durante 21 dias numa cadeira. Eu peguei uma cadeira, coloquei dentro do meu quarto, do lado da cama e fiz a oração durante 20 dias. Depois eu fiz um outro propósito, em que eu orava caminhando pelo corredor, de um lado para o outro durante 40 dias. Outra vez, eu fiz um propósito de 12 dias em que eu me sentava na mesa da cozinha. E o propósito era oração por questões relacionadas à alimentação. Outra vez, eu fiz um propósito para firmar um pacto com Deus. E eu fiz sentado numa cadeira no meio da sala. Então, você pode fazer propósitos e especificar alguns dias, seja 10 dias, seja 12 dias, 20 dias, 40 dias. E se você não consegue fazer propósitos tão longos, comece com propósitos de 3 dias. Comece fazendo, vou fazer um propósito de 3 dias pelo meu trabalho. Termine esse propósito e na sequência faça um propósito de 3 dias pela sua vida espiritual. Depois faça outro de 3 dias pela sua vida sentimental. E depois, quando você perceber que existem algumas demandas maiores na sua vida, você pode fazer um propósito de 3 dias orando pela manhã, durante 15 minutos pela sua vida profissional e 15 minutos de oração de noite, fazendo o propósito pela sua vida sentimental.
Você pode acrescentar esses propósitos fazendo uma oração de 5 minutos durante 7 dias. 7 dias orando 5 minutos para um propósito, 7 dias durante o período da tarde, orando 5 minutos para um outro propósito, e 7 dias orando 5 minutos durante o período da noite para outro propósito. Assim, você consegue fazer um propósito constante. Orar apenas 5 minutos é algo que você certamente dá conta. E você vai orar 7 dias, pedindo durante 7 dias pela manhã, pela sua vida espiritual. Durante o período da tarde, pelo seu trabalho, pela sua empresa, pela sua vida profissional. Durante a noite, pela sua vida familiar. E isso vai permitir que de 7 em 7 dias você consiga fazer 3 propósitos ao mesmo tempo. E você pode ampliar esse propósito. Quando a situação está muito difícil, você pode fazer um propósito de 21 dias. Qual é o objetivo desses propósitos? Quando você ora, por exemplo, 21 dias consecutivos, 5 minutos, você está sendo persistente em relação a pedir a Deus que lhe responda sobre aquela questão, que lhe responda sobre aquela causa. E se existe alguma barreira, algum impedimento que você não consegue receber aquela vitória, você vai começar a ver resultado. É muito importante ter essa persistência porque muitas vezes você começa um negócio e você faz muita força, mas você não vê resultado. E você pensa, não está surtindo efeito, não está dando resultado. Quem sabe o Geazi, que era esse servo do profeta Elias, quando subiu pela 5ª vez, deve ter pensado, o que eu estou fazendo? Eu já subi 1, 2, 3, 4, é a 5ª vez que eu estou descendo e agora é a 5ª vez que eu subo nessa montanha, nesse monte, e não tem nada. Então ele desceu novamente, subiu pela 6ª vez e deve ter pensado, agora já são 6 vezes, sem nenhum resultado. Depois ele ainda desceu, subiu, viu o sétimo, era a 7ª volta e ele ainda não chegou a ver a nuvem. Ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ainda era necessário esperar até formar todas as nuvens e depois chegar a chuva. Tanto que o profeta Elias disse para Geazi, agora você vai e avisa o rei, Acabe, de que vai haver chuva, que ele aparelhe o seu carro, a sua carruagem, que ele volte para casa, para que ele consiga chegar a tempo na sua casa antes que a chuva comece e o impeça de voltar para sua casa. Então, o profeta Elias mostra para nós aqui que quando ele foi informado de que uma pequena nuvem já havia se formado, ele teve a convicção de que a oração já havia sido respondida e Deus derramaria a chuva sobre Israel. Essa porta da persistência é uma porta importante. Junto com essa porta de persistência, existe a porta da constância, que é o mesmo que persistência. Você tem que ser constante. Seja constante na sua oração. Seja constante em orar e falar com Deus. Seja constante em se aperfeiçoar todos os dias. Com relação ao seu trabalho, sempre procure aprender algo novo para que você seja 1% melhor todos os dias. Não fique estagnado fazendo sempre a mesma coisa. Se você trabalha em alguma coisa que é estável, procure fazer alguma coisa no seu horário vago. Quando você sair do seu local de trabalho, procure ler sobre algum outro assunto que seja do seu interesse, que você goste, para que você desenvolva uma outra habilidade. Você pode precisar desse outro talento, dessa outra habilidade em tempos de crise, onde você vai precisar fazer alguma coisa a mais para completar a renda
em épocas de dificuldade. Nós sabemos que no mundo existem ciclos econômicos, existem momentos em que as coisas estão muito caras e existem momentos em que existe bonança e abundância. Você precisa estar pronto para enfrentar as situações de crise e ter mais uma opção, uma alternativa de recurso, de receita financeira, para que você possa vencer os momentos mais difíceis e de crises. Se você não sabe, nunca pensou em alguma coisa, peça a Deus em oração. Peça que Deus lhe traga uma iluminação em relação a esse assunto. E se você está buscando uma solução na sua vida conjugal, procure livros que falam sobre relacionamento para que você aprenda e entenda mais o seu cônjuge. Existe um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Você consegue encontrar esse livro em audiobook no YouTube. Você pode ouvi-lo enquanto você faz as suas tarefas domésticas e você pode aprender quais são as 5 linguagens do amor. E quando você entende como as pessoas manifestam o amor, você pode entender melhor o seu marido, a sua esposa e entender por que ele e ela agem de uma certa forma e por que você mesmo age da forma como você age para demonstrar o amor. Nós aprendemos o amor desde que nós nascemos. Aprendemos dentro do nosso seio familiar formas de manifestar o amor. Para algumas pessoas, o amor corresponde a serviço. É aquela pessoa que gosta de preparar o café da manhã para o seu cônjuge, que gosta de deixar as coisas organizadas, deixar as coisas limpas. Essa é uma forma de amor. Mas existem outras pessoas que entendem o amor como palavras afirmativas. A pessoa foi educada pelos pais a receber um elogio. Que bom que você lavou a louça, que bom que você organizou essa pia, que bom que você consertou esse chuveiro, e a pessoa recebe elogios dos seus pais. Então essa pessoa tem uma linguagem de amor que consiste em palavras afirmativas. Pessoas que cresceram dessa forma, quando fazem as coisas e elas não recebem o retorno do cônjuge dizendo uma palavra afirmativa, elas tendem a pensar que o seu cônjuge não o ama, porque não está falando aquela palavra afirmativa, porque ela cresceu e aprendeu assim. Outras formas de linguagem do amor são o toque físico. Tem famílias em que o abraço, em que o toque é mais constante, e tem outras em que isso não está tão presente. Tem outras pessoas cuja linguagem de amor é o presente, receber presente e dar presente. A pessoa que cresceu recebendo presente, esses presentes não precisam ser muito caros, mas são pequenos presentes. Pode ser um bombom que o pai, a mãe dava todos os dias para o filho, um brinquedo, são pequenos mimos que são dados de maneira constante. Então aquela pessoa cresceu e a linguagem de amor dela é dar presentes e receber presentes. Ela dá o presente porque ela entende que essa é a forma de manifestar o amor pela outra pessoa. E outras pessoas têm como linguagem de amor o tempo de qualidade, que é a preocupação de estar junto com a outra pessoa, conversando, tendo a atenção plena daquela pessoa naqueles momentos em que estão juntos. Essas são as 5 linguagens do amor e você pode aprofundar ouvindo esse audiobook. Vou repetir o nome do livro, As 5 Linguagens do Amor. O autor é Gary Chapman. Se escreve Gary com Y e o sobrenome é Chapman. Você pode ver esse livro e aprender um pouco mais sobre as linguagens do amor. Essa é apenas uma indicação. Você pode procurar livros a respeito de espiritualidade, sobre rotina, sobre desenvolvimento pessoal, sobre como aprender a montar o seu negócio ou sobre o seu próprio ramo de atuação.
Eu não sei o que você faz, mas de repente você pode buscar leitura técnica para aprender sobre alguma coisa, que seja tecnologia, que seja medicina, que seja direito, que seja qualquer área que for, que você precise buscar informação, mas comece hoje com alguma coisa. Se você não sabe como fazer isso, você pode usar o seu telefone celular. O seu telefone celular tem o alarme, o relógio. Você pode colocar no seu relógio para acordar 30 minutos mais cedo. O relógio vai despertá-lo. Você deve acordar, lavar o seu rosto, escovar o seu dente, fazer a sua higiene normal e depois sente-se na mesa, abra a Bíblia, leia, marque no relógio. Vou ler aqui 5 minutos. Preste atenção no relógio. Leia durante 5 minutos a Bíblia e então faça uma oração de 10 minutos. Pronto, você já fez isso no primeiro dia. Mas para que isso se torne um hábito, você precisa repetir isso no segundo, no terceiro dia. Faça isso durante. Coloque uma meta de fazer isso por 3 dias. Depois coloque essa meta de repetir por mais 3 dias. Depois repita por 7. Depois repita por 14. Depois repita por 7. Depois por 7. Depois por 7. E depois vá para 14. Quando você perceber, você estará acostumado a sempre meditar na palavra e a orar a Deus. E só de fazer isso, você já vai começar a receber as respostas de Deus e vai ter iluminação para o seu caminho. Então, faça isso. Mude a sua rotina. Depois você pode acrescentar as coisas que você faz pela manhã e procure encaixar na sua agenda, no começo do trabalho ou no final do trabalho, anote no seu relógio 1 hora de leitura de livro. Para você não ficar tão cansado, você pode ler 2 livros ao mesmo tempo. Procure um livro para você ler os primeiros 30 minutos, leia 20 minutos e faça a anotação em 10 minutos em um caderno. Depois leia mais 20 minutos do outro livro e faça a anotação no caderno. Mantenha-se lendo assim durante 1 hora, 20 minutos e 10 minutos de anotação de um, 20 minutos e 10 minutos de anotação de outro, e você vai poder crescer mais em várias áreas da sua vida. E em tudo que você fizer, procure ser 1% melhor. Se você não tem atividade física, então leia 30 minutos, 20 minutos e 10 minutos de anotação e depois já saia e faça uma caminhada de 30 minutos. Se você consegue fazer uma corrida leve, então ande 10 minutos e faça uma corrida de 20 minutos. Você pode pegar o seu relógio, sair da sua casa e colocar 15 minutos andando em linha reta para um lado. Quando der 15 minutos, você já retorna para a sua casa. Você pode fazer esse trajeto um dia para ao lado da esquerda, outro dia para ao lado direito da rua, outro dia na frente, ou se você preferir, você pode repetir todos os dias o mesmo trajeto. Mas é bom mudar o trajeto, até para você ver novos horizontes, novas pessoas, para você acostumar o seu cérebro também a estar em novos ambientes o tempo todo. Isso serve como treinamento do seu cérebro, e fazendo essas coisas, sendo perseverante, você vai conseguir melhor saúde física, melhor espiritualidade, e você pode cuidar também em relação a reduzir o açúcar, retirando ele da sua vida. Retire aos poucos. Se você colocava 3 colheres de açúcar no seu café, comece colocando 2 por uma semana, na outra semana coloque apenas uma, na outra semana coloque apenas meia colher e na outra semana elimine o açúcar do seu café, para que você possa ter um futuro sem diabetes, sabendo que o diabetes pode gerar na sua vida muitas complicações na circulação do seu sangue e na sua saúde em geral. Pode gerar até cegueira e, em alguns casos, para os homens, pode gerar impotência.
Então cuide do diabetes, cuide também do seu colesterol. Procure informações a respeito da alimentação e cuide da sua alimentação, da sua espiritualidade, da redução do açúcar, da prática de esporte. Seja perseverante, seja persistente em relação a buscar a Deus todos os dias e o Senhor lhe dará respostas. Vamos orar. Pai, a Ti damos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade. Agora nós te agradecemos por esse dia 24, desse propósito de que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Eu peço que o Senhor abra hoje a porta da persistência sobre a vida do teu filho e da tua filha que ora nesse momento. Que o Senhor agora dê graça para que cada um deles possa começar a fazer propósitos de 3 dias e depois repitam mais 3 e mais 3, até conseguirem realizar propósitos de 7 dias e depois que possam repetir e repetir os hábitos de ler a tua palavra, de glórias a Deus orar e conversar com o Senhor e também de cuidarem da sua alimentação para que sejam saudáveis, que possam ter força para eliminar o açúcar e que possam ter força para praticar uma atividade física diária e a leitura de livros para adquirirem novos conhecimentos para que possam ser todos os dias melhores no relacionamento com o Senhor e em relação a tudo que fazem. Que eles possam, glórias a Deus, instituir hábitos para vencer o pecado. Que possam colocar propósitos de sempre colocar em oração a inveja, a mágoa, a falta de perdão, a cobiça, muitas vezes o desejo de fazer algo errado, que tudo isso seja colocado em oração e que sejam libertos. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ativa a constância, a perseverança, a persistência, a insistência do teu povo na busca dos seus projetos e que haja, como na passagem que nós lemos, uma chuva de bênçãos, uma chuva de prosperidade, uma chuva de glórias a Deus, vitórias sobre a vida de cada um dos teus filhos, do teu povo. É assim que oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilha com alguém que você conhece para que também possa receber essa palavra para que persevere. Se você conhece alguém que está desistindo, diga para a pessoa, não desista. E se você quer participar desse propósito desde o início, aqui no canto superior esquerdo, eu vou deixar o link para que você entre no vídeo da preparação desse propósito. Sempre no canto superior direito está o dia seguinte do propósito. Então você pode acessar a preparação no canto superior esquerdo e depois ir assistindo os vídeos, sempre clicando no botão no canto superior direito para ver o vídeo do dia seguinte até chegar nesse dia. Na parte de baixo, no canto direito, está o botão para que você se inscreva no canal, para que você receba as notificações todas as vezes que forem postados novos vídeos aqui no canal. A graça e a paz de Jesus estejam convosco hoje e sempre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.